Ele não mandou uma única mensagem, nem fez uma única ligação. Como ele pode fazer isso? Não sabe que estou brava. Não se pode agir assim quando se tem uma namorada. Isso deixa as garotas tristes. Elas ficam chateadas, sabia? Cíntia Tavares, você é boba? Esqueceu as chaves de novo. Por que você veio aqui? Estou ocupado, ainda fazendo minha pesquisa. Se está tão ocupado, não vou atrapalhar. Linda. Infantil. Peguei você. O que você veio fazer aqui? Acalmar minha namorada que está brava. Quem está brava? Temos um problema de comunicação. Mas por quanto tempo você vai manter essa atitude? O quê? Quem foi embora ontem sem ouvir minha explicação e me deixou sozinho na chuva? Sim, estou guardando rancor. Guardar rancor nos machuca. Você pode me dizer se tiver alguma insatisfação. Qualquer coisa. Claro. Eu te xinguei a noite toda ontem. O que eu fiz? Estamos em um relacionamento? Você sabe que a Carolina Barbosa gosta de você. E ainda assim jantou com ela. Tínhamos assuntos para discutir. O que é? Para nos separarmos. Pretendo devolver todas as ações da Guanhua S.A. para ela. Na verdade, não foi minha intenção. Não te vi esses dias. Mas quando te vi, você estava com ela. Então fiquei chateada. Você não entrou em contato comigo nesses 2 dias? Também fiquei chateado. Quando te vi, você estava com o Leonardo Alves. Eu queria que você entrasse em contato primeiro. Estive cuidando do caso da Helena Pereira. Você pode me mandar mensagem quando estiver livre. Mas eu poderia ter procurado você. Não deveria sempre esperar você entrar em contato. Eu também errei. Mas estamos ambos ocupados na empresa durante o dia. Não sei quando você termina o trabalho ou se tem algum evento social. E se... Me dê seu celular. Me dê seu celular. Talvez eu não consiga entrar em contato a cada poucas horas, mas de agora em diante, você pode saber onde estou a qualquer momento. Assim, você não vai mais precisar se preocupar. Clara Estela, o Capitão Hugo Faria está a 6 metros de você. Já se acalmou? Cíntia Tavares. A Cíntia foi para a aula e não volta tão cedo. Por que você me trouxe aqui? Para a gente viajar. Olhar o mar e sonhar acordado relaxa.
Alguém disse que quando as pessoas estão sonhando acordadas e viajando, a mente fica mais ativa. Você não sabia. Alguém disse que ouvir o som das ondas acalma a mente. Na verdade, eu andei meio perdida desde que essa coisa toda aconteceu. Alguns colegas meus viraram professores de música, outros viraram cantores. Só eu que faço de tudo, mas não consigo fazer nada direito. Sinto que estou desperdiçando a minha juventude. Você sabe há quanto tempo o mar existe? 4,6 bilhões de anos! Quantos anos nós temos? Eu tenho 23. E você? 22. Nós, humanos, somos tão insignificantes. Não fale em juventude. Nossa vida inteira é tão pequena comparada a isso. Olha para mim. Eu entendo essa verdade. Então não estou pensando no que você acabou de dizer. A gente só faz o que não traz arrependimento. Se ficarmos sempre pensando no que perdemos ou ganhamos, isso sim seria desperdiçar a juventude. Faz sentido? Eu deveria olhar mais para o mar. Não importa o tamanho das ondas, o mar continua sendo o mar. Não importa o barulho que façam, eu ainda posso fazer live streaming. Continue assim. O que você está fazendo? Adivinha o que eu desenhei? Uma cebolinha, um pimentão e aquele ali é uma batata. Está com fome, Beatriz? O quê? Deixa para lá. Vou indo. Eu desenhei um coração e o limão. Beatriz, você tem planos para depois? O que foi? Não. Tenho um CD do Carvalho, meu cantor favorito. Vou te dar para tocar no seu bar. Interessada? Claro. É a primeira vez que você me dá algo. Vamos agora. Vamos. Vamos! Esse capacete da sua melhor amiga combina bem comigo. Claro, é o capacete VIP da Estela. Você anda muito devagar, deixa eu pilotar. Você consegue andar rápido? Sobe. Tudo bem. Segure firme. Chegamos. Vamos. Você estava andando tão rápido. Não sabia que você pilotava tão bem. Não acelerei. É melhor andar se for devagar. Vamos. Bem diferente da live. Você não me conhece bem. Deveria assistir mais minhas lives. Não esqueça, eu que consegui isso. Pelo menos uma roda é minha. Aqui está, Rua Yushan, ramal 3. Finalmente. É tão assustadora. Senhor Rafael. Meu sobrinho, você... Qual vestido devo levar? Leve os dois. Estela. Deixa eu apresentar, este é Rafael Campos, meu namorado. Do que você está rindo? Mas meu sobrinho, quando você subiu de nível? Isso é uma apresentação oficial. Sim. Por que está nos olhando?
O que está acontecendo entre vocês dois? O que está acontecendo entre vocês dois? A gente é só amigo. Só trouxe a Beatriz aqui para ouvir um CD da minha coleção. Não devemos atrapalhar o encontro de dois CEOs. Vai pegar o CD. Vamos para a minha casa depois. Já vou. A minha mãe está em casa. Vamos. Estamos indo. Meu sobrinho, minha sobrinha. Vamos fazer um jantar em família outro dia. Vamos. Tchau. Vou trocar de roupa e pegar o caramelo para a reunião de família. Sério? Então meu neto realmente tem namorada agora? É verdade. Nós dois vimos e ouvimos claramente. Isso é ótimo. Não preciso mais me preocupar com o Theo vivendo sozinho para o resto da vida. É tão raro. Dona Celeste e a Clara e eu vamos subir para ouvir música. O quê? O quê? Me conta mais como vocês entraram e viram o Theo com aquela garota. O Theo estava mesmo usando a calça do pijama daquela garota? Você já ouviu isso muitas vezes? Não haja como um repórter de fofoca. Pense bem. Certifique-se de que não falte nenhum detalhe. Vou te falar pela última vez. A Clara e eu subimos para pegar o CD. Aí a Clara abriu a porta. Depois de abrir a porta, comentei logo. E então a gente viu o Theo parado ali. Depois de tanto tempo, um encontro por acaso. Aquele rosto na memória mexe com as emoções. Falando e também ouvindo. Eu esperei por essa pessoa. O cansaço é comum. Você está sempre atrás de mim. Me ajuda a abrir a porta. Qual é a senha? 9351003. Meu aniversário. É estranho usar seu aniversário como senha. Você quer me conquistar com esse truque. Então, o que você quer? Quero acesso administrativo. Se você me deixar bravo no futuro, vou te deixar de castigo na porta. Como quiser. Por uma longa espera, nunca ausente. Ali usolok Bem-vinda ao lar. Não precisa se aceitar tão rápido. Não precisa se apaixonar com pressa. Ainda demorando no mesmo lugar sem ir embora. Esperando que um dia você volte. Falar primeiro não é admitir derrota. Nem há apostas dramáticas. Mesmo que seja difícil, disposto a começar tudo de novo, ainda serei dedicado, não apenas de passagem. Apenas de passagem. O arranhador do gato está todo montado. Você já planejou trazer o caramelo? Mas não só o caramelo. É tão apimentado assim?
Experimenta. Tá apimentado? Sim. Para de colocar mais pimenta. Você não aguenta comida apimentada. Eu tentaria me acostumar com o que você gosta. Tudo bem, posso ficar sem pimenta e experimentar a comida que você gosta. Não estrague seu paladar com tanta pimenta. A ardência é uma dor, não um sabor. E quem está acostumado com pimenta tem dificuldade de se adaptar a uma dieta sem tempero. Você sabe por que comida apimentada dói, mas vícia. Por quê? Porque pequenas doses de dor ativam regiões cerebrais ligadas às áreas emocionais, gerando alegria. Dor pode gerar alegria. Dor e alegria podem coexistir. Comida que pede pimenta sempre vem com fogo alto. Precisa de fogo alto para cozinhar. Esses pratos sempre me lembram você. Pensando em mim? Você acha que tem um pavio curto? Tem um temperamento bem tranquilo. Estou elogiando sua resiliência, paciência e paixão pela vida. Você está me bajulando. Tem algo diferente no preparo dessa carne? A umidade e os nutrientes da carne são selados instantaneamente sob calor intenso, resultando numa textura mais macia. Dizem que cozinhar reflete a atitude da pessoa perante a vida. Não sou tão meticuloso quanto você. Vamos discutir muito no futuro. As pessoas são diferentes. Desentendimentos são inevitáveis. Discutir também libera dopamina. Se eu partir desse pressuposto, posso acabar querendo discutir com você a toda hora. Aí eu uso a comida para te acalmar. Sr. Ju, você criou o hábito de usar a Tonke como trampolim. Senhor César, estou fazendo isso pelos milhares de funcionários da nossa empresa. É isso que admiro em você. Ter sensibilidade humana. Obrigado pelos elogios. Com virtude, sinceridade e integridade. A Dongyang fez concessões na licitação. Parece que a Dongyang Médica realmente quer sua dispositivos médicos Joe. A Tonke pode ser um trampolim para você aumentar o preço. Então você quer dizer... Você pode ir à Dongyang Médica para aumentar o preço, dizendo que a Tonke já aceitou o preço atual. Mesmo que não dê certo no final. Quero que o Rafael Campos pague caro. Senhor César, com sua palavra, fico tranquilo. Se o Rafael Campos desistir... Sua dispositivos médicos Joe só poderá ser adquirida por mim. E terá que ser 5% abaixo da oferta inicial. Que a Dongyang Médica te ofereceu. O Rodrigo quebrou o contrato de novo. Entendi. Vamos! Nunca imaginei que um dia o Sr. Rafael me levaria pessoalmente ao trabalho. Que honra! Você se sente mais honrado do que eu sendo seu namorado. Narcisista. Então perdi a motivação. Talvez eu não consiga te levar ao trabalho. Recuperou a motivação. Como chefe, não deveria importar se eu chegar um pouco mais tarde na empresa.
Estela. Entre. Feche a porta. Sente-se. O que ouvi, Estela? Recebi um e-mail anônimo de alguém de dentro, dizendo que tem gente na empresa fazendo corpo mole. Vamos distribuir os bônus de fim de ano em breve. Acho que alguns podem estar ansiosos. Com nosso sistema atual de recompensas e punições, os bônus para funcionários excelentes são pelo menos 4 ou 5 vezes maiores do que para os funcionários comuns. Que tal dividirmos o bônus igualmente? Como? Funcionários excelentes são aqueles que fazem mais e melhor que os outros. Essas pessoas merecem receber mais. Entendo o que você quer dizer, Estela, mas a StarTech não é grande e temos que nos ver todos os dias. Receio que vai dar confusão por causa do bônus. Se as recompensas e punições não forem claras, acho que será ainda pior. Concordo com a Estela. É só perguntar para qualquer um. O Santiago Carvalho, ele se dá bem com a Yara Xavier. O bônus dele é maior que o da Yara Xavier. Pergunte se ele está disposto a dar parte do bônus dele para a Yara Xavier. Se alguém quiser um bônus maior, então precisa trabalhar duro para alcançar resultados excelentes. Estabelecemos regras de bônus, também para incentivar todos a fazerem bem o seu trabalho. Mas se alguém fica o dia todo fazendo corpo mole e cortando caminho, e ainda espera um bônus alto, não é ridículo? Vamos fazer de forma justa, então. Vou prestar mais atenção no humor de todos nesses dias. E tenho outra ideia. Dar um aumento para todos a partir do próximo trimestre. Depende da carga de trabalho deles. Vamos discutir isso melhor depois. Assim, quem receber bônus altos não vai reclamar e pode apaziguar aqueles que receberem bônus menores. Isso serve. Não tenho objeções. Então vá em frente. Certo. Como está indo o assunto? Procurando a oportunidade. Vou fazer isso em breve. Os bônus de fim de ano foram distribuídos. Vamos. Você deve ter recebido um bom bônus de fim de ano, né? Na média. Você é modesto. Como veterano da empresa, deve ter recebido isso. Mais ou menos. Fica quieto. Volta lá. Tô esperando você pagar uma rodada. Star Tecnologia transferiu 20.082.644.044 para sua conta. Além das vantagens óbvias em impressão médica 3D, mas... Porque meu bônus de fim de ano é só uns RET 366, Nestlé 6, Desert 367. Não importa que eu trabalhe com você há anos. Entrei assim que você se mudou para Dongyan. Por que eu receberia menos que o Santiago Carvalho? Senta aí. Nossos bônus de fim de ano são calculados conforme as políticas da empresa. Tem regras e normas. Não posso te dar mais bônus só porque somos velhos colegas. Não é justo com os outros colegas. Tá, entendi. Não enrola. Você não vai me dar o valor que eu quero, né? Vamos deixar pra lá. Quando vou receber minhas ações? Ações. Eu sou a espinha dorsal empreendedora da StarTech. Eu deveria ter minhas ações. Quem te disse que você receberia ações? Quando você me entrevistou, não disse que éramos cofundadores? Por que eu não teria ações? Senhor Arthur, você me prometeu isso. Se trabalharmos juntos, a StarTech não vai te decepcionar. Afinal, somos cofundadores nisso. Benefícios e dividendos não vão faltar. Vicente, talvez eu tenha me expressado mal. Naquela época, estávamos mesmo na fase inicial. Mas o que eu quis dizer são os benefícios básicos.
O bônus de fim de ano e os bônus de projeto, isso é garantido. Nós assinamos um contrato de trabalho. Você é funcionário, não acionista. O Josué pode ter causado um mal-entendido. Mal-entendido? Você acha que pode se safar com isso? Eu investi na empresa com minhas técnicas. Participei do processo de fabricação do caixa de fusão intersomática. Olha, trabalhamos juntos por tanto tempo. Certo é. Clara e eu. Já chega, Sr. Arthur. Sou apegado a StarTech e não quero criar confusão. Mas você tem que me dar uma resposta sobre isso. Os não vou deixar pra lá. Vicente, vamos pensar no assunto. Depois conversamos sobre isso com mais detalhes, está bem? Vou esperar você. Mais uma coisa, estou pedindo demissão. Vou entregar minha carta de demissão em breve, seguindo o procedimento. Antes disso, espero que você possa acertar as minhas ações. Ela não está sendo irracional? Senhor Lira, fiz como o senhor pediu. Grupo Dongyang, eles estavam relutantes. Mas não me rejeitaram de imediato. Disseram para conversarmos depois. Entendi. Aviso você se houver novas instruções. Grupo Dongyang. Por que isso aconteceria? Conheço a Patrícia há anos. Acho que ela não está tentando me extorquir. Ela realmente acredita que merece essas ações. Mas ela não é acionista. Qual é a evidência factual? Ela assinou o contrato de trabalho com a StarTech. Não tem participação nas ações. Isso está resolvido. Verifique isso para mim. Está bem. É o Tomás Santos. Ele disse que já marcou com o Rodrigo na casa de Xaxuane. Você tem planos depois? Venha comigo. Posso resolver isso rápido. Depois jantamos juntos. Mantenha-se fiel à missão e lembre-se da missão. Descanse um pouco e coma algo lá dentro. Preciso resolver uma coisa. Sinto muito mesmo, Sr. Rafael. Desculpe por pedir que viesse até aqui. Acho muito informal dizer isso por telefone. Preciso me desculpar pessoalmente. A aquisição é um grande negócio. Tudo bem ser cauteloso. Soube pelos meus subordinados que o contrato está todo pronto. Só falta a assinatura. Mas o senhor não quer mais assinar. Senhor Rafael, todos os empresários buscam lucro. A Dispositivos Médicos Joe é o resultado de mais de uma década do meu esforço. Devo escolher a oferta mais alta. E agora outra pessoa está oferecendo mais? O que me deixa hesitante. Somos todos empresários. Posso entender. Quem deixaria escapar os benefícios à mão? É também por isso que a Dongyang Médica não guardou rancor, quando o senhor voltou atrás várias vezes e aumentou o preço. Afinal, fazer negócios não é um acordo único. É sobre negociação. A Dongyang Médica nunca se importa com valores tão pequenos. Aqui.
Mas tudo tem um limite. Senhor Zhu, você voltou atrás várias vezes. Acho que a licitação não é tão simples. Você está nos usando como trampolim. Acha que viemos aqui para ser intimidados? Não diga isso. A Dongyang Médica é uma gigante. Como eu ousaria fazer isso? Sou apenas um ninguém sem ambições. E você é elegante, confiável e fiel. Eu sou diferente. Preciso olhar ao redor. Se eu fosse confiável e fiel, então eu sairia perdendo. Olhar ao redor? Sou uma feira livre? Senhor Rafael, você está brincando. Que tal assim? Acrescente um pouco mais. Então está fechado. Senhor Zhu, essas palavras não lhe soam familiares. Não sou como você. Isso é tudo que tenho. Pelo menos me dê um pouco mais. Não sei se você está ciente. Se a Dongyang Médica se retirar da licitação, quais consequências a dispositivos médicos Zhou enfrentará? Acho que você pode pagar mais 20 milhões, certo? Posso pagar, mas não quero. Senhor Rafael, então venderei minha empresa para a Tonki. Última chance. Se concordar, assine. Se não concordar, cancele. Não estou acostumado com este chá. Temos uma participação de mercado decente em cidades de segundo e terceiro escalão. Se eu realmente vender para a Tonki, não se arrependa. Chefe. Da última vez você me pediu para investigar Rodrigo e César Heitor. Descobri que eles de fato se encontraram em particular várias vezes. Devem estar discutindo a aquisição. César Heitor não está feliz com Rodrigo, por aumentar o preço repetidamente. Se desistirmos agora, isso pode facilitar a colaboração deles. A Tonki certamente reduzirá a oferta. Vou buscar agora. Vamos. Aonde vamos? Jantar com minha namorada. Vamos. Relatório. Por que você me levou para ver Rodrigo hoje? Você não entende. Você fez de propósito. Negócios são um campo de batalha e o local de trabalho também. Mas a Patrícia e eu somos diferentes. Afinal, já trabalhamos juntos. A relação entre chefe e funcionário é basicamente um contrato. O coração humano é o que menos se pode confiar. O equilíbrio só pode ser alcançado equilibrando interesses. Tentar ser amigo só faz os outros abusarem. Que cruel. Você está sempre pensando em ajudar os outros. Mas nem todo mundo merece. Algumas pessoas não valorizam e tentam te destruir.
Essa é a realidade. É bom ter um toque humano fora das regras. Mas a bondade também deve vir com regras rígidas. Bondade inadequada só vai corroer a autoridade que foi estabelecida pelo sistema. Você sabe que sua namorada não quer ouvir essas verdades. Quando está de mau humor, Sr. Rafael. Chega de conversa. Vou grelhar uma carne para você. Deixa eu te dar outra ideia. Sempre que ela menciona você, é só uma enxurrada de xingamentos. Isso vai te fazer sentir um pouco melhor. Chega de conversa. Chega. O que você está fazendo? Você parece estar de mau humor, então deixei você beber um pouco. Mas você bebeu tanto. Você nem bebe. Eu só bebi meio frasco. Está tudo bem. Beba menos. Beber pode me fazer esquecer tudo. Tudo? Exceto você. Vamos comer. Grupo Dongyang. Star Tecnologia. A Serra de a Clara quer ver você na sala de conferências. Ok. Você me chamou aqui para falar sobre ações? Da última vez você mencionou sair, já está decidido? Se você estiver disposta a ficar na StarTech, prometo um aumento a partir do próximo trimestre. Mas é impossível te dar ações da StarTech. Não me importo com o aumento. São uns 10 ou 20 mil. Para uma startup como a StarTech, ninguém trabalha aqui sem ações. Você realmente acha que me dediquei por um sonho? Mesmo que eu quisesse me dedicar, não seria por vocês. A StarTech está pagando você. É isso que você deveria fazer. Você não investiu dinheiro, não forneceu contatos, nem participou da gestão. Além disso, quando você entrou, a StarTech já havia aceitado o investimento da Dongyang Médica. Se você quer ações, então todos os funcionários deveriam ter ações. Trabalhei com você por tanto tempo. Não esperava que você me enganasse por lucro. Enganar você? Não existe essa cláusula no nosso contrato de trabalho. Se você puder mostrar provas de que é acionista, eu reconheço. Não há provas para um acordo verbal. Deixe-me dizer, sou veterano na StarTech. Naquela época, eu investi na empresa com minhas técnicas. Quero pelo menos 3% das ações da StarTech. Não posso aceitar isso. Você disse isso. O que foi? Nem secou o cabelo. Estou um pouco cansada, sem vontade de me mexer. Sei que você conversou com a Patrícia hoje muito bem. Acho que isso virou uma bagunça.
Conheço ela há 4 ou 5 anos, mas desta vez vi uma faceta dela que nunca tinha visto. Conhecer alguém há muito tempo não significa entender profundamente. As pessoas são complicadas. Enquanto não há interesses envolvidos, a maioria só mostra o lado amigável. Quando você vê mais lados, até os sombrios, significa que estão prestes a se separar. Rafael Campos, quantos lados você tem? 1000. Isso é apenas um pequeno episódio na sua carreira. Quando estiver resolvido, não pense mais nisso. Rafael Campos, quantos lados você tem? 1000. Tudo bem. Isso é só um pequeno episódio na sua carreira. Quando estiver resolvido, você não precisa mais pensar nisso. Grupo Dongyang. Star Tecnologia. Tudo bem, siga esse plano. Irmã Fernanda. Diretor, Arthur. Irmã Fernanda, a Patrícia veio tratar da demissão. Ela foi bem rápida. Irmã Fernanda, a culpa foi minha. No começo, eu não estava prestando atenção. E não esperava que ela interpretasse mal. Tudo bem. É bom que uma pessoa que não se encaixa vá embora. Não se sinta culpada. Sente-se. Irmã Fernanda, o que fazemos sobre isso? Embora ela tenha pedido demissão voluntariamente, vamos dar a ela a indenização de Anne Blythe 1. A cláusula de não concorrência de 1 ano no contrato de trabalho precisa ser mantida. Entendido. Irmã Fernanda, acho que você realmente mudou. Como estou diferente? Se fosse a antiga você, com certeza hesitaria, ficaria indecisa. Mas agora, você não leva isso tão a sério. Está decidida. Chega! Não me bajule. Estou falando sério. Você pode acrescentar o toque humano fora das regras, mas o toque humano tem que ir para a pessoa certa. Senão somos apenas capachos. Isso não é bom para administrar uma empresa. Entendido. Porque sinto que você está agindo um pouco como o presidente João. Você não tem trabalho a fazer. Vou voltar ao trabalho. Deixa a porta aberta. Tudo bem. Estela. Foto de perfil. Rodrigo foi levado pela polícia. Dispositivos médicos vermelho parou a produção e está sob investigação. Entendi. Pode ir para casa. Ok. Dispositivos médicos vermelho é suspeito de suborno em massa. Agora está sob investigação e fechado. Se a Vermelho parar a produção, seus milhares de funcionários enfrentarão o desemprego. Milhares de funcionários enfrentarão o desemprego. Vamos. Aonde vamos? Jantar com minha namorada. Vamos. Relatório. Relatório.
Terminou o trabalho. Saí do trabalho. Vou até você. Ele é realmente implacável. Vocês viram o resultado do Rodrigo, não viram. De agora em diante, não se oponham a ele. É o Rafael Campos insistindo em fazer do jeito dele. Ele nos faz de idiotas. Expressão: concordar abertamente, mas se opor secretamente. Está decidido. Comeremos juntos na próxima vez. Aquela era a Marina? Sim. Presidente João, você conhece até grandes estrelas. O que foi? Ciúmes? Ela é embaixadora dos eventos de caridade da Dongyang Médica. Você não precisa se explicar. Eu confio em você. Acabei de ouvir os diretores falando sobre o caso do Rodrigo. Disseram que você teve algo a ver com a falência do Rodrigo. Aqui. Sente-se. Então, o que você acha? Ele deveria ser severamente punido por suborno, em primeiro lugar. E da última vez, ele forçou você a beber, o que desencadeou sua alergia ao álcool. Guardando tanto rancor. Embora o Rodrigo tenha tido o que merecia, milhares de funcionários deles são inocentes. Você me acha implacável demais? Se um dia eu também afetar os interesses da Dongyang Médica, você fará o mesmo comigo. Não. Você trocou o batom? Percebeu? Ficou bonito? Sim. Você sempre fica bonita. Vamos. Vamos para casa. O que foi? Você está me encarando. Os homens ficam tão bonitos quando dirigem sério. O casamento, Leonardo Alves e Alice? Convite de casamento. Isadora, você é minha melhor amiga. Eu realmente não quero perder você. Então, espero sinceramente que você possa vir ao nosso casamento. O Leonardo Alves vai se casar. Você vai. Acho que devo ir. Vou com você.
você quer fazer amanhã? Contanto que eu esteja com você. O que você está olhando? Esta é a última foto minha com meus pais. Naquele dia eu fiz 8 anos. Não celebro mais aniversário desde que eles morreram. Agora estou aqui. Obrigado, tia. Olha esse selo de edição limitada. Está feliz agora? Vamos, vou pedir para o seu pai tirar uma foto sua com um selo de verdade. Quero um desses brinquedos de selo. Desculpe, senhora. Esses já esgotaram. Hoje é o aniversário do meu filho. Queria comprar um de presente para ele. Obrigado. Vou dar uma olhada. Comprei um extra. Vou dar um para você. Como posso aceitar? Fique com ele. Um é suficiente para mim. Obrigado, querido. Agradeço em nome do meu filho. Fico sem graça. Vou pagar por ele. Não precisa. Não custa muito. Pode ficar. Não fique sem graça. Considere um presente de aniversário meu para o seu filho. Deseje a ele um feliz aniversário. Namorada do aniversariante está pronta. Só um minuto. Tenho que me arrumar hoje. Está bonito? Sim. Está pronta para a surpresa de hoje? Então qual é a surpresa? Claro que não posso contar qual é a surpresa. Feche os olhos quando entrar no carro. Eu dirijo. Apenas me siga. Certo. Vamos. Vi a Madalena, Clara, o Rafael Campos e eu vamos sair. Vamos nos atrasar? Divirtam-se. Vejo vocês no bar mais tarde. Por que você está aqui? Você tem um tempo livre? Tem planos depois. Diretor Ricardo, por favor, marque uma consulta com antecedência na próxima vez. Não me recuse tão rápido. Foi a Bela que me pediu para convidar você. Tia Madalena, você pode ir ao teatro de fantoches comigo. As outras crianças vão com os pais. Não quero que só o papai vá comigo. Tia Madalena, você pode vir. Entre. Isadora, Clara e Li. Surgiu um imprevisto e não posso ir hoje. Avise a Isadora por mim. Divirtam-se. Você não está dormindo, está? Não. Não está curiosa sobre para onde vamos? Confio em você. Deixa eu te contar. Na faculdade, eu jogava um jogo chamado Caminhada às Cegas. É uma pessoa de olhos fechados sendo guiada por outra. Todos os sentidos ficavam ampliados infinitamente. E eu não conhecia aquele caminho. No meio do caminho, fiquei com muito medo de continuar. E aí... O que aconteceu depois?
De repente, sinto que você tem me guiado nesse caminho cego do empreendedorismo. Andar por esse caminho desconhecido não é diferente de tatear de olhos fechados. Então, dessa vez, você não vai ficar com medo demais para continuar no meio do caminho, vai? Provavelmente não. É que a pessoa que me guiava naquela época não era cuidadosa. Então eu tropecei várias vezes. Mas me sinto segura seguindo você. Então você vai ter que ser mais cuidadoso comigo também. Não se preocupe. Vou cuidar bem de você e fazer você se sentir segura. Dê mais 2 passos. Pode abrir os olhos agora.怎么带我来这？时间总过了那么快，过了都还没把握好你。有些憧憬说不出来，我只会紧握的纸和笔，只用抓住的手，拿小青车。这是在和我分享童年的回忆。你看这儿。疯狂的跑，拼命的找，找张脸上的皎洁。那一刻，眼眶红了眼。这是我小时候爸妈带我来水族馆拍的，我也是在你家看照片我才发现，你那个小海豹玩偶还是我送的呢。我妈跟我说过，有个小女孩送了一个生日礼物给我，原来是你。看，缘分就是这么奇妙，我们那么早就同框过了。我也见过你父母了，韩婷，以后你的幸福我来守。我们不让叔叔阿姨担心。我害怕痛，但却说痛，推个瞬间都耀眼。疯狂的跑，拼命的找，找张脸上的皎洁。那一刻，眼眶红了眼，是因为你还在我身边。Com fome? Vamos pro bar. No bar não. Vou te levar num lugar. E eles? Já falei com eles. Eu pago a conta hoje e eles se divertem. Tá bom. Vamos. Sir Rafael, feliz aniversário. Isadora, que legal. Finalmente conseguimos arrumar antes do meu sobrinho chegar. Ainda bem que você ajudou. A
culpa é toda sua. Não vamos mais. Divirtam-se. Eu pago a conta hoje. O que houve? Meu sobrinho não vem e mandou a gente se divertir. Ele disse que pagava a conta hoje. Espera, se ali a Madalena não vier, tudo bem. Como a Isadora e o presidente João não vêm. Se os dois não vierem, como vamos comemorar o aniversário? Toda essa decoração à toa. Sir Rafael HT, feliz aniversário, seu Vince. Não necessariamente. O quê? Tudo bem. Vamos beber, vamos. O que foi? Minhas costas estão doendo muito. O que você tem? Tá doendo. Cuidado. Você está bem? Acho que forcei as costas pendurando aqueles balões. Vamos pro hospital. Tá. Não. Tem o remédio, tá no bar. Você pode buscar pra mim? É uma pomada. No bar? Isso, vai lá procurar. Espere por mim. Não se mexa. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Espere por mim. Se não encontrar, procure na cozinha. Tudo bem. Beatriz, não encontrei. Vamos para o hospital. Vamos. Estou bem agora. Eu TXM. O que isso significa? Administrar este bar é a primeira vez na minha vida que faço algo com tanta dedicação. Sim, quero agradecer por sempre estar ao meu lado. O nome deste bar, Agridoce, escolhi por um motivo. Na minha mente, limão é azedo e doce. O nome de Lívia significa limão. Lívia, pare aí. Somos bons amigos. Se você acha que amigos são próximos o suficiente, Posso ser sua melhor amiga. Não. Irmãzinha. Posso ser sua irmãzinha. Você entende o que quero dizer, certo? Está ficando tarde. Tenho que ir. Serei sua irmãzinha? Está bem? Combinamos, certo? Posso ser sua irmãzinha. Não pense demais nisso. Por que você quer ser minha irmãzinha? Irmão. Casa de Wontons do Silvio. Venha. Vida de lazer com peixe e camarão para o jantar. 2 tigelas de wonton. Tudo bem. Sente-se. Este lugar não parece tão impressionante. Não ligue para o tamanho do lugar. Os wontons deles são realmente deliciosos. Ao longo dos anos, todas as lojas ao redor se mudaram. Só esta sempre permaneceu aberta. E o molho de pimenta deles é muito bom. Cheire. Cheira tão bem. É porque o dono coloca seu próprio vinagre caseiro. Seu próprio vinagre caseiro? Cada prato tem seu próprio sabor. O dono tem altos padrões para sua comida. Ele acha que o vinagre de outros lugares não dá o sabor que ele quer. Então ele mesmo faz. Meticuloso. Cuidado. Obrigado. Experimente. Obrigado. Delicioso. Mas esse sabor é familiar. É o lanche da noite que você me trouxe da última vez. Achei que trazer algo gostoso faria você se sentir melhor. Presidente João, você é atencioso. Esqueci de colocar pimenta. Aqui. Está bom? Um pouco mais. Tudo bem. Coloque mais um pouco. Mais ainda.
Embora os wontons sejam deliciosos, Nunca imaginei que o CEO da Dongyang Médica gostasse dos wontons do Silvio. Este lugar é como um refúgio para mim. refúgio. Logo depois que meus pais faleceram, eu estava muito triste. Não queria ir para casa. Depois da escola, eu me escondia do motorista que vinha me buscar. Andava sem rumo por aí e acabava aqui. Estava com fome, mas não tinha dinheiro. O dono me deu uma tigela de sopa de wonton. Na época, achei que era a comida mais deliciosa do mundo. Desde então, toda vez que volto, venho aqui. Não importa o quanto eu esteja chateado. Basta uma tigela de wontons que tudo parece ficar bem. Quando eu era criança, queria contar para o mundo todo se estava triste ou feliz. Descobri que quando você compartilha suas emoções, as coisas felizes ficam duplamente alegres e as tristes ficam menos tristes. Então, de agora em diante, você não precisa vir aqui sozinho para liberar suas emoções. Pode falar comigo. Você se lembra da primeira vez que o Dr. Nuvem e o Igelbai foram ao campo? Claro, Vila de Pesca de Qinchan. Foi lá que meus pais sofreram um acidente de carro. Porque os recursos médicos lá eram escassos. Havia poucos tratamentos de emergência. Então eles perderam a melhor chance de serem salvos. Depois disso, sempre pensei: se os recursos médicos lá tivessem sido melhores, eles não teriam morrido. Então você escolheu estudar medicina na universidade? Na verdade, o motivo para desenvolver o Dr. Nuvem é o mesmo. Não posso compensar os arrependimentos do passado. Mas, pelo menos, que no futuro, ninguém mais como meus pais perca o tempo necessário para salvar a própria vida. Seus pais ficariam orgulhosos de você. Wonton simboliza reunião e felicidade. De agora em diante, vou passar todos os seus aniversários com você. Estarei sempre com você na felicidade. Tudo bem. Vamos brindar. Está realmente delicioso. A Bela já dormiu. Vou para casa agora. A Bela ficou muito feliz em ver você hoje. Obrigada. Fiz isso pela Bela, não por você. Não precisa me agradecer. Lia Madalena. Sei que não fui bom o suficiente antes. Fiz você ficar brava. Mas você mesma viu hoje. Não estou escondendo nenhuma mulher. Só a Bela está na minha vida. Sou muito grato por você ter entrado na minha vida. Vou me esforçar para abrir minha vida para você. A senha do meu celular é 375261 e você está como meu contato de emergência. Diretor Ricardo, você realmente tem muitos truques para convencer uma pessoa. Muito eficaz. É porque sou totalmente sincero. Você não está mais brava comigo, certo? Depende de como você agir.
Rápido, vem aqui. O que é isso? Este é o seu presente de aniversário. Cartão de troca de interesses, cartão de benção, cartão de beijo, cartão de perdão. Cartão de beijo. Cartão de dormir até tarde. Cartão de cozinhar. Cartão de diversão. Cartão de despertador. Cartão de pizza. Ao usar este cartão, você pode fazer a Isadora te pagar uma pizza. A Isadora decide qual pizza comer. Você está me dando um presente de aniversário, mas quem se beneficia é você. Não é só isso. Um benefício para mim é essencialmente um benefício para você, não é? É verdade. Tudo bem. Obrigada pelo presente. Gostei muito. De nada. Aonde você vai? Vou guardar os cartões no meu cofre. O que você costuma guardar no cofre? Algo que significa muito para mim. Você pode usar os cartões agora mesmo. Tem certeza de que quer trancá-los? Verdade. Devo aproveitá-los ao máximo. Qual você vai usar agora? Vou usar o cartão de direitos de namorado primeiro. Use mais uma vez. Rafael, sua barba. Você está deixando a barba crescer? Sim. Rafael Campos. Vá brincar lá fora. O nome deste bar eu escolhi por um motivo. Na minha cabeça, limão é azedo e doce. Clara, espera aí. Somos melhores amigas. Se você acha que amigas já são próximas o bastante, posso ser sua melhor amiga? Escondendo toda a vulnerabilidade atrás de mim. Pensei que pudesse aceitar com calma. Clara é esperta nos limoeiros, o vazio da solidão. Não é que... Quando você está ao meu lado. Grupo Dongyang. Você vai ao casamento da Isabela e do Leonardo Alves? Provavelmente. Você vai? Se você se sentir desconfortável, eu não vou. Eu vou. Não é nada. Vou desejar felicidades a eles. Você vai com o Rafael Campos? Claro. Casamento da minha melhor amiga. Você vem comigo? Com prazer. O que você planeja vestir naquele dia? Ainda não decidi. Por quê? Vou me vestir combinando com sua roupa. Sua expressão. Vamos. Não pode ser verdade, né? A RTA Clara não é esse tipo de pessoa. Então, que tipo de pessoa ela é? Sem RTA, Lia, SRTA, Clara. Star Tecnologia. Não tem água. Nossa. Me diga, o que aconteceu? Nada. Foi a Patrícia.
Ela mandou mensagens para todos nós, dizendo que vamos enfrentar o que ela passou hoje. Eu sei o que ela quer dizer. Ela quer criar discórdia entre nós. Eu confio totalmente na Esartea, Clara. Outras pessoas podem ser influenciadas até certo ponto. Você é veterano na empresa. Você deve entender a Renartea, Clara. Não estou em posição de falar algo sobre isso, mas suas palavras são mais eficazes que as nossas. Estamos todas no mesmo barco. Se todos formos influenciados por causa da Patrícia, isso não fará bem a ninguém. O tempo revela o coração das pessoas. Não existe chefe perfeito no mundo. A Esartea, Clara, já fez o melhor que pôde. Entendido. Vá fazer seu trabalho. É a Patrícia. Ela mandou mensagens para todo mundo, tentando criar discórdia. Não leve a sério. Com certeza, todos confiam em você, não nela. Não esperava que isso fosse algo tão grande. Precisamos lidar com isso com seriedade, ou vai deixar a equipe insegura. Lia, dá uma olhada no artigo que a Júlia viu. Já enviei no nosso grupo. Empreender juntos. E eu fui enganada. Sou Patrícia, apaixonada por medicina. Sou Patrícia, apaixonada por medicina. Fui enganada e expulsa pela minha sócia. Esse artigo passou completamente dos limites. Essa moça é bondosa, não revela o nome. Mas eu sei, é a StarTech e a Clara Stella. Os comentários estão realmente... Vou a uma agência de relações públicas para emitir uma nota. Não precisa. É só um artigo. Qualquer um pode fazer. Inacreditável. Sem assumir as responsabilidades do software. Por que esperar o tratamento do software? A StarTech já ofereceu a Patrícia um salário acima do mercado. E ainda assim ela morde a mão pra mim. Isso é uma situação. Cruel comentário. Fique chateada. Estou do seu lado. Só aguenta por enquanto. Vou te avisar o que eu souber. Também terminei o meu. Se não terminar, me dá um pouco. Não precisa. Manda para o meu e-mail, que eu resolvo tudo junto. Então vou ficar com você. Alô? Você está bem? Você viu? Isso vai afetar a Dongyang Médica. Não se preocupe. Não tome nenhuma atitude sobre isso e logo vai passar. Não seja impulsiva e não responda publicamente. Mas essa não é a verdade. O que você quer fazer? Fique tranquila, eu vou dar um jeito. Eu confio em você. Tchau. Avise para se reunirem na sala de conferência em 3 minutos. Certo. SRTA. Clara, devemos pedir para alguém publicar um comunicado de imprensa para explicar. Temos outra coisa para divulgar. SRTA. Clara, então o que precisamos divulgar? Abra a conta pública oficial da Star Tecnologia imediatamente. E publique a propaganda do nosso produto. Mas não seremos criticados por fazer propaganda neste momento.
A Patrícia passou tanto tempo falando sobre como foi difícil e dedicado o trabalho dela e de outras startups. Isso não é um elogio à StarTech. Podemos transformar essa crise em uma oportunidade de marketing. Basta usar o hype para divulgar nossos produtos. Com o tempo, todos formarão naturalmente seus próprios julgamentos. Concordo. O que você acha? De acordo. Então vamos fazer isso e transformar a crise em oportunidade. Vamos abrir a conta pública em um instante. Certo. Então vou começar a rascunhar agora mesmo. E encontrar um amigo profissional para me ajudar a pensar no título. A qualidade deste artigo certamente será melhor que a dela. Acho que devemos discutir o título deste artigo primeiro. O título é o primeiro passo para chamar a atenção das pessoas. Sim, hoje em dia muitas pessoas são atraídas pelo título. Exatamente. Mas além do título, o conteúdo também importa. Certo. Vocês vão listando todos os títulos. Quando a Star Tecnologia foi fundada, estávamos em um lugar pequeno. Criamos nosso próprio produto. Após muitas dificuldades, conseguimos investimento. Mudamos de escritório. Tudo no destino. A casa de fusão intersomática desenvolvida pela StarTech obteve resultados impressionantes nos testes clínicos. A primeira fase das cirurgias de teste clínico alcançou 100% de sucesso. A StarTech sempre falou através de seus produtos. Nossa aspiração original e objetivo é garantir que cada paciente possa ter acesso a cuidados médicos e tornar a equipe da empresa cuidados médicos personalizados acessíveis a todos. Até uma estrela fraca pode iluminar um canto.